Boa noite, queridos irmãos. Iniciando o Evangelho desta noite, queremos convidar a todos para juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos que sustentam espiritualmente as atividades da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira. Oremos então, pedindo ao Pai da infinita misericórdia que possamos ser envolvidos neste momento com fluidos balsamizantes e fortalecedores, para que possamos, com fé e confiança, prosseguirmos nossa caminhada evolutiva na Terra, buscando sempre o bem. Continuemos hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, itens de 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas, e que nos diz o seguinte: item 8. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximando-se de Jesus, lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs em mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, Jesus, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu então entrou a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículos de 37
a 40. E no item 10, temos as explicações de Allan Kardec sobre essas palavras de Jesus. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito ao profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens além da lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Como podemos apreender com a leitura que fizemos, meus irmãos? Os judeus eram extremamente meticulosos no que dizia a respeito à limpeza, quer em sua vida privada, quer nas práticas cerimoniais de seu culto. Preocupavam-se, pois, acima de tudo, com toda e qualquer forma de contaminação exterior. Jesus, todavia, longe de dar atenção a esses formalismos da época, impostos pelas regras judaicas, mostrou mais de uma vez a necessidade de curarmos as mazelas de nosso íntimo. Por isso disse: vós outros pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de iniquidades. Em outra ocasião, chamou o povo para perto de si e assim se expressou: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula, porque procede do coração. Jesus quis nos mostrar, meus irmãos, que as regras rígidas dos judeus com relação aos nossos hábitos exteriores, que é claro, são também importantes, mas o que realmente nos torna impuros é o que procede do nosso íntimo,
como o orgulho, o egoísmo, a vaidade e outras falhas morais, cujas manchas são bem mais difíceis de remover. Cuidemos então, meus queridos irmãos, de adquirirmos esses bens imperecíveis da alma, como a humildade, a pureza de coração, o refinamento dos nossos pensamentos, sempre voltados ao bem. Finalizando assim o estudo do Evangelho desta noite, passemos à última parte dos nossos trabalhos, fazendo juntos as irradiações, rogando ao Pai e a Jesus, especialmente pelos nossos irmãos que foram nomeados no trabalho de hoje, para que a luz divina os envolva e fortaleça, trazendo paz e saúde a todos. Pedimos também pelo nosso planeta Terra, tão necessitado da luz do discernimento e compaixão de todos os seus moradores. Que todos nós, com pensamentos fraternos, possamos ser um foco de luz bendita e abençoada, com nossos fluidos de amor sendo vertidos em direção daqueles que sofrem, neste momento, dores físicas ou morais. Oremos também pelos trabalhadores da nossa querida casa, tanto encarnados quanto desencarnados, que juntos sustentam a vibração desse lar espírita, onde muitos irmãos adentram ou são ali recolhidos para o refazimento de suas forças. Pedimos também nas nossas orações pelas crianças, pelos jovens, pelos trabalhadores da saúde, pelas entidades assistenciais, por aqueles que não têm um teto para se agasalhar e nem o alimento diário. Que a vossa infinita bondade, meu Pai, envolva a todos neste momento. Pedimos, enfim, pela fluidificação das águas em todos os lares conectados com este Evangelho, que elas possam conter os elementos medicamentosos necessários para a saúde física e mental de cada um. Então, vamos encerrar com a prece de Cair Bar Schutel do livro Preces Espíritas. Súplica a Deus. Senhor, permiti que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofrermos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazeis, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Uma boa noite a todos.